Este é o módulo 6 do curso Aspectos Atuais e Polêmicos das Alterações nos Contratos Administrativos, com ênfase nas alterações do objeto, prazo e valor. Nesse módulo, especificamente, vamos trabalhar com as questões relativas às alterações no objeto, os acréscimos qualitativos e quantitativos. Já de plano, é importante destacar que o artigo 65 da Lei 8666 estabelece duas espécies de alterações no objeto. Uma alteração unilateral, que é aquela imposta pela administração pública, independentemente da concordância do contratado, dentro dos limites que nós vamos trabalhar aqui na sequência, e alterações por acordo entre as partes. Pois bem, especificamente em relação às alterações unilaterais, nós temos que elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Quantitativa, como o próprio nome diz, é quando há um acréscimo do quantitativo do objeto. Fiz uma licitação para adquirir 100 computadores, preciso adquirir mais 10. Então eu acresço a quantidade do objeto, ao passo que uma alteração qualitativa é aquela que há uma modificação das especificações no objeto. Então, não se trata de acrescer quantitativamente, mas sim alterar as especificações técnicas do objeto. Fizemos um projeto para a construção de um auditório. Vamos imaginar que, à luz da legislação vigente até aquele momento, não havia necessidade de estabelecer uma saída de emergência. Há uma alteração na legislação e agora sente a necessidade de se estabelecer, fixar uma saída de emergência em face daquele projeto. Então, temos que alterar as especificações do projeto para adequá-lo à legislação atual. Qualquer alteração, seja qualitativa ou quantitativa, está limitada ao percentual definido no artigo 65 da Lei 8666. Então, a lei estabelece que os acréscimos, as obras, serviços e compras ficam limitados a 25%. No caso de reforma de equipamento ou edifício, esse percentual é de 50%. Portanto, o conjunto de acréscimos, alterações, não pode ultrapassar 25%. Se eu fiz uma alteração quantitativa de 10, só posso fazer uma alteração qualitativa de 15. O somatório, portanto, não pode ultrapassar 25%. Qualquer alteração deve estar justificada em fato superveniente. Portanto, não pode decorrer de falta de planejamento. O acréscimo não é para resolver aquelas situações de falta de planejamento. Esquecemos de estimar um quantitativo, esquecemos de estimar a necessidade de uma determinada unidade. Não, o acréscimo sempre tem que estar motivado em fato superveniente. Então, vamos imaginar que a nossa licitação foi para a aquisição de 100 computadores. E no momento da instalação, 10 computadores queimaram. Mas não foi uma falha, não houve uma falta de manutenção, houve um caso fortuito. Numa situação como essa, justifica um acréscimo, porque decorre de um fato superveniente. Agora, o acréscimo não pode ser justificado na seguinte situação. Fizemos uma licitação para aquisição de computadores. 100 computadores. Esquecemos que a entidade havia instaurado um concurso público em que 10 funcionários ingressariam na instituição. Esquecemos de estimar esse quantitativo. Não dá para fazer acréscimo, porque isso demonstra falta de planejamento. Portanto, a lei estabelece limites aos acréscimos, às alterações qualitativas e quantitativas, 25% no caso de obras, serviços e compras, 50% no caso de reforma de equipamento ou edifício. A questão que surge é: qual a base de cálculo do acréscimo? Vejam que o artigo 65, parágrafo 1º, destaca que as alterações contratuais incidem em face do valor inicial
atualizado do contrato. No mesmo sentido, é a orientação normativa 50 da Advocacia Geral da União que deixa claro que os acréscimos e as supressões devem ser calculados em face do valor inicial do contrato. Se assim o é, nós temos que entender no que consiste esse valor inicial do contrato atualizado. Aqui, a atualização deve ser interpretada como reajustes, revisões, recomposições. Então, é a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, já de plano, é importante diferenciar acréscimo de atualização, de reajuste, revisão. Isso muitas vezes causa equívocos na interpretação da legislação. O acréscimo é a alteração do objeto do contrato. Então, eu contratei 100 computadores e vou adquirir mais 10, então 110, eu vou acrescer o objeto. Quando há um acréscimo, como regra, o custo unitário ele permanece o mesmo. Então, eu licitei 100 computadores ao custo unitário de R$1.000. Eu vou adquirir 110 computadores ao custo unitário de R$1.000. Então, eu não mudo o valor unitário, eu mudo o quantitativo do objeto. No reajuste, na atualização, o objeto permanece o mesmo. Há uma mudança no custo unitário. Para repactuá-lo, recompô-lo, reajustá-lo em face de alterações mercadológicas. Então eu fiz uma licitação para 1.000 computadores, para 100 computadores, custo unitário de 1.000. Vou aplicar um reajuste, esse valor vai para 1.100. Então, são as mesmas unidades, 100 unidades, ao custo unitário de R$1.100. Então, aqui há uma alteração no custo do contrato. Portanto, acréscimo não se confunde com reajuste, revisão, com a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quando a lei destaca que a base de cálculo do acréscimo é o valor inicial atualizado do contrato, nós temos que entender que esse valor é aquele que consta inicialmente do contrato, mais eventuais reajustes, revisões. É a própria recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Então, veja, estabelecendo aqui um exemplo para ficar claro, vamos imaginar que nós temos um contrato cujo valor é de 100. Há uma cláusula de reajuste vinculada a um determinado índice. É um serviço contínuo, vigência inicial de 12 meses com possibilidade de prorrogação. Vamos imaginar que o acréscimo tenha sido feito no primeiro ano do contrato e ainda não houve reajuste. Se não houve reajuste, qual é o valor inicial desse contrato? 100. Então, se é o contrato 100, eu posso acrescer 25%, portanto, a base de cálculo vai ser 100. Esse contrato pode chegar a 125. Vamos imaginar um outro exemplo. Ainda o valor de 100, prazo de vigência de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, com cláusula de reajuste vinculada a um determinado índice. Okay? Identificamos a necessidade de reajustar esse contrato 12 meses a contar da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que a proposta se referir. Pois bem, aplicamos o reajuste no contrato. Vamos imaginar que naquele período o reajuste foi de 5%. Então, meu contrato é de 100, apliquei o reajuste, ele foi para 105. Neste momento, surge a necessidade de um acréscimo. Qual vai ser a base de cálculo? 100 ou 105? Como a lei fala que o acréscimo incide em face do valor inicial atualizado, o valor inicial atualizado do contrato é 105, que é aquele valor inicial 100 mais o reajuste de 5%. Então, eu vou calcular 25% em face de 105. Para finalizar, um outro exemplo, para esclarecer bem. Vamos imaginar o mesmo contrato, 100. Fizemos um acréscimo de 10% no primeiro ano desse contrato. Então, contrata 100, aplicamos 10%, foi para 110. Ok.
surge a necessidade de reajustá-lo e o índice naquele momento é de 5%. Então, apliquei o reajuste de 105. A questão que surge agora é a seguinte: qual é a nova base de cálculo para eventual acréscimo? Se eu fiz um acréscimo de 10, eu ainda posso fazer um acréscimo de 15. O total não pode ultrapassar 25%. Neste caso, considerando que eu já fiz um acréscimo anterior de 10%, eu não posso calcular 15% em face do valor atual desse contrato, porque senão eu vou estar fazendo um acréscimo em cima de um outro acréscimo. Nesse caso, eu tenho que descontar o acréscimo anterior, ou seja, 10%, e considerar apenas o valor inicial 100 mais 5% do reajuste. No caso aqui, o valor vai ser de 105. Então, vejam que no cálculo de acréscimos, eventuais acréscimos, nós consideramos o valor inicial, aquele que consta do contrato original, mais eventuais reajustes, revisões, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Um outro ponto que é importante esclarecer, devem ser considerados separadamente, sem qualquer tipo de compensação, acréscimos e supressões. Então, a lei, no artigo 65, parágrafo 1º, também contempla a hipótese de supressão, que é aquela situação que, em virtude de um fato superveniente, a administração pública identifica que não vai precisar do quantitativo inicialmente estimado. Então licitei 100 e preciso só de 75 unidades daquele contrato. Unilateralmente, ou seja, independentemente da concordância do contratado, a administração pública pode suprimir até 25% do contrato. A lei ainda contempla, no artigo 65, parágrafo 2º, a possibilidade de supressões que ultrapassem o limite legal, desde que em comum acordo entre as partes. Então, acima de 25% é possível uma supressão, desde que haja comum acordo entre as partes. Unilateralmente, imposta pela administração, apenas uma supressão de até 25%. Nesses casos, havendo acréscimos e supressões, eles devem ser calculados separadamente, sem qualquer tipo de compensação entre eles. Então, veja. Se eu tenho um contrato de 100, fiz um acréscimo de 25, em virtude de um fato superveniente, preciso suprimir em 25%. Se eu fiz um acréscimo de 25, uma supressão de 25, esse contrato não pode mais ser alterado. Não é possível vislumbrar a seguinte situação: como eu fiz um acréscimo de 25, eu compenso com uma supressão de 25 e ainda poderia crescer mais 25, porque de certa forma eu não vou alterar além de 25% o valor inicial do contrato, porque eu compensei um acréscimo com uma supressão. Não. Com o intuito de impedir a desnaturação do objeto, os órgãos de controle, então TCU, a AGU, na orientação normativa número 50, então são unânimes no sentido de entender que devem ser calculados separadamente, sem qualquer tipo de compensação, acréscimos e supressões. Vimos que, em relação aos acréscimos, a base de cálculo é o valor inicial atualizado do contrato, aquele valor inicial mais eventuais reajustes, revisões, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. O mesmo raciocínio deve ser aplicado às supressões. Então, se nós vamos fazer uma supressão no contrato, a base de cálculo vai ser o valor inicial atualizado, ainda que nós tenhamos um acréscimo anterior. Um exemplo ajuda a esclarecer. Vamos imaginar que temos um contrato de 100. Esse contrato foi acrescido em 25%, então foi para 125. Precisamos fazer uma supressão. Qual a base de cálculo para a supressão? É 100, é 125? 100, porque é o valor inicial do contrato. Eu não considero o valor com o acréscimo anterior. E o inverso é verdadeiro. Eu tenho um contrato de 100, fiz uma supressão de 25%. Então, esse contrato foi para 75. Preciso fazer um novo acréscimo. Qual a base de cálculo? 100 ou 75?
100, porque é o valor inicial do contrato. A atualização a que se refere a lei não são os acréscimos ou supressões anteriores, mas sim, como vimos, a recomposição do equilíbrio econômico financeiro, reajuste, revisão. Conforme destaquei inicialmente, é de suma importância justificar eventual acréscimo ou supressão num fato superveniente. Muitas vezes, as alterações contratuais decorrem de falta de planejamento, deficiências no escopo do objeto que exigem posteriormente uma alteração contratual pela administração pública. Por isso, nós temos que vislumbrar a alteração como algo excepcional e não como regra. A melhor forma de evitarmos acréscimos e supressões, alterações contratuais desnecessárias, é definindo bem o escopo do objeto, conforme nós vimos nos módulos pertinentes às cautelas na fase interna da licitação. Ainda é de suma importância, em virtude de eventual acréscimo, analisar a planilha de custos apresentada pela empresa, com o intuito de identificar eventual jogo de planilha que tem o intuito de majorar, de superfaturar o valor contratual. Como nós já destacamos aqui nos módulos anteriores, muitas vezes a empresa ela joga lá embaixo um determinado item que sabe que dificilmente vai ser objeto de um acréscimo, joga lá para cima um item que pode ser acrescido e, muito embora no cômputo final do preço global a sua proposta seja compatível com o mercado, durante a execução contratual e em virtude de eventuais acréscimos, percebe-se que há um superfaturamento. Então, essa preocupação deve estar presente tanto na fase licitatória, no momento do julgamento das propostas, quanto quando da análise de eventual pedido de acréscimo. Ainda é importante destacar o papel do fiscal nos acréscimos contratuais. O fiscal tem que estar periodicamente no local da prestação do serviço, com o intuito de impedir que a empresa execute serviços além dos contratados, além daqueles licitados. E apenas se identificar um fato superveniente, uma situação que não decorra de culpa das partes, é que daí sim deve justificar a necessidade de um acréscimo contratual, pedindo autorização para a autoridade superior a fim de fazer esse acréscimo. Então, um ponto importante é: eventual acréscimo só pode ser executado após a formalização em termo aditivo. Como o acréscimo ele caracteriza, acarreta uma alteração contratual, deve ser formalizado por termo aditivo. E somente após a formalização do termo aditivo, que daí sim a empresa está autorizada a executar aquela parcela a mais. Isso é importante na medida em que muitas vezes, e em face da urgência ou até da falta de planejamento, o fiscal autoriza a empresa a executar além do contrato e formaliza depois. O Tribunal de Contas da União entende que essa situação caracteriza contrato verbal, que afronta, portanto, o artigo 60, parágrafo único da Lei 8666. Ora, a empresa ela tem que executar, tem que ficar adstrita ao escopo do contrato. Se identifica a necessidade de alterá-lo, primeiro tem que pedir autorização, formular ou formalizar, melhor dizendo, o termo aditivo, para depois executar. Porque se o fiscal não procede dessa forma, ele pode ser responsabilizado. Vamos imaginar que, por um equívoco, um lapso, ele autoriza a empresa a executar aquela parcela, ela executa e depois a autoridade superior não aprova aquela alteração. Vamos imaginar que não há orçamento para aquela alteração, ou ainda, pior, essa alteração caracteriza uma desnaturação do objeto. Porém, em que pese a alteração seja indevida, se a empresa executou o serviço com um aval, ainda que tácito do fiscal, ela faz jus ao pagamento, sob pena de caracterizar o completamente indevido. Mas nesse caso,
O pagamento, como não tem cobertura contratual, vai se dar a título de indenização nos termos da orientação normativa 04 da AGU. E ainda o fiscal deve ser responsabilizado, porque não poderia ter permitido uma alteração contratual sem a devida formalização. Então essas são, em síntese, as cautelas relativas às alterações no objeto do contrato administrativo.